Querido Deus, Pai bondoso, queremos te agradecer por esse dia que se iniciou, pelas suas bênçãos, pelo seu amor. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco agora, nos abençoando ao abrirmos sua palavra, ao estudarmos temas tão preciosos que o Senhor nos deu. Que o Senhor que seu Santo Espírito possa estar presente, seus santos anjos possam estar aqui, guiando e direcionando cada detalhe desse estudo. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Acho que parte de vocês tem as notas que a gente vai usar, eu mandei no grupo. O primeiro texto que eu quero ler não está nas notas. A gente vai ler de Vida e Ensinos, página 204.1. Vida e Ensinos, página 204.1. Nós vamos lidar hoje com os 2520. Passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos de nosso progresso até o estado atual, posso dizer, louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Nada temos a recear no futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido. O que está acontecendo hoje, que a gente está chegando no final e a gente está aqui. O que parece é que nós perdemos confiança. Perdão? Vida e Ensinos 204.1. Então a gente está chegando aqui no fechamento da obra, o que aconteceu conosco, que parece que nós perdemos confiança nessa história. Então, o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje, é que nessa história a gente está ouvindo muitas vozes e a gente está confuso. Então, o que a gente precisa fazer é voltar e entender o que aconteceu nessa história. Então, o que eu vou falar para vocês, o estudo que eu vou estar dando hoje são os 2520. E eu tenho duas apresentações para fazer isso. E alguns dos nossos irmãos, quando apresentam esse tema, alguns deles fazem isso em 20, 25 apresentações. Então, eu já vou ser honesto com vocês que eu tenho duas apresentações. Eu não tenho tempo para cobrir todos os aspectos. Mas eu vou cobrir os aspectos que, para mim, eu julguei serem os mais importantes. Porque a gente está chegando num momento de decisão. Então, a gente quer olhar para os aspectos. Eu, particularmente, escolhi alguns aspectos para falar nesse assunto. Se você tiver dúvida sobre o assunto e você quiser perguntar, suas perguntas são bem-vindas. Eu só não sei se eu vou conseguir abordar todas nessas apresentações. Tudo bem? Se vocês receberam as notas de vocês, a gente vai ler. Você mandou no WhatsApp, achei a minha caixa. Até que horas eu tenho? Uma hora eu tenho? Tem até meio-dia. Eu tenho até um... Ok. Ok. Primeiros Escritos, página 240, parágrafo 1. Vi certo número de grupos que pareciam estar unidos entre si por laços. Muitos desses grupos estavam em trevas totais. Seus olhos foram dirigidos para baixo em direção da terra, e parecia não haver qualquer relação entre eles e Jesus. Mas espalhados por entre esses diferentes grupos, haviam pessoas cujos semblantes parecia iluminado e cujos olhos se erguiam para o céu. Raios de luz provindos de Jesus, como raios do sol, foram distribuídos entre eles. Um anjo mandou-me olhar cuidadosamente e vi um anjo vigiando sobre cada um dos que tinham um raio de luz. Enquanto anjos maus cercavam os que estavam em trevas,
ouvi uma voz de um anjo clamar: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O que a gente está estudando, Primeiros Escritos, página 240. O nome do capítulo é O Movimento do Advento Ilustrado. Então, o que a irmã está falando aí, ela está ilustrando o movimento do Advento, ok? Então, o que a gente vai fazer, de forma rápida, é colocar essa história numa linha. O que você tem no texto é trevas. Você tem grupos que estão em trevas. Então, as pessoas, você tem vários grupos. E dentro desses grupos você tem trevas ilustradas. Mas dentro dos grupos, existem algumas pessoas que ainda olham para o céu, ainda olham para Jesus. Elas ainda têm conexão com Cristo. Elas recebem um raio de luz de Cristo. Ok? Isso, o que a gente sabe, é o tempo do fim. Então a gente tem 1798. Aqui a gente tem trevas. E o que marca o fim dessas trevas é o tempo do fim. Okay. Então, quando a gente chega nessa história, algumas pessoas vão receber luz de Deus. Então, como a gente chama essas pessoas? Esse é o mensageiro, ok? Então, o que a gente tem aqui é o mensageiro, representado por esses pontos pretos. Raios de luz provindos de Jesus, como raios do sol, foram distribuídos entre eles. Um anjo mandou-me olhar cuidadosamente e vi um anjo vigiando sobre cada um dos que tinham um raio de luz. Como a gente chama o próximo passo depois do tempo do fim? O aumento de conhecimento. Então, nessa história é quando a gente tem algumas pessoas que recebem o conhecimento para aquela geração. Tudo bem? Na história de Cristo, a gente tem os sábios do Oriente, os magos e os pastores, Simeão e Ana. Então, nessa história, quem é o mensageiro? Então, aqui a gente tem Miller. Ok? Então, Miller recebe um anjo. Hermote diz: um anjo mandou-me olhar cuidadosamente e vi um anjo vigiando sobre cada um dos que tinham um raio de luz. Então, se esse ponto é Miller, Miller recebe um anjo, ok? Para vigiar sobre ele, que tem um raio de luz. Então, a gente vai entender que quando esse anjo chega, esse anjo vem guiar Miller nos seus estudos. Isso é 1816 a 1818. Qual é a mensagem que o mensageiro recebe? No texto diz: temei a Deus e dá-lhe glória. Que a mensagem que chega aqui é a mensagem do primeiro anjo. Ok. Então o texto continua. Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos.
a fim de iluminar a todos quanto a recebessem. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à luz do céu, dizendo que eram enviadas para desviá-los. Então agora, a luz que o mensageiro recebeu porque uma luz é uma mensagem, então essa mensagem agora se torna uma luz gloriosa. Uma luz gloriosa. Repousou sobre os grupos, a fim de iluminar a todos. Porque até esse momento, somente algumas pessoas tinham a luz. Mas quando a gente chega aqui, a luz, ela é passada a todos. E alguns, dentro do grupo, recebem. Então, o que você tem aqui é um homem, um mensageiro. E aqui, deixa de ser um homem e passa a ser homens. Singular, plural. Então, daqui para frente, você tem um movimento. Ok? Porque a luz, agora, que é uma luz gloriosa, está acessível a todos. Ok? Então, se isso é história milerita, aqui é o tempo do fim, a gente tem um aumento do conhecimento. Formalização da mensagem. A mensagem de que Cristo vai voltar. A gente tem 1840. Quando o anjo, de Apocalipse 10, vem para iluminar a terra com sua glória. E a mensagem passa agora, em vez de para um homem no singular, essa mensagem é de homens, plural. Ok? Então, quem quer que seja o responsável por isso são os homens. É um movimento. Ok? Acho que minha bateria acabou. Não. Não, está aqui ainda, está funcionando. Uma luz gloriosa repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar a todos que recebessem. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à luz do céu, dizendo que era enviada para desviá-los. A luz passou deles e foram deixados em trevas. Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram o aumento da preciosa luz que sobre eles fora derramada. Seus olhos, seus rostos brilharam com santo gozo, enquanto seu olhar era dirigido para Jesus com intenso interesse, e suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ao erguerem eles este clamor, vi os que estavam em trevas, os empurrando com o lado e com os ombros. Então, muitos que estimavam a sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos e separaram-se desses grupos. E, ao estarem fazendo isso, homens pertencentes a diferentes grupos e por eles referenciados, passaram alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores, a reforçaram os laços que estavam enfraquecendo. Então esses homens diziam constantemente: Deus está conosco. Nós estamos na luz, temos a verdade. Interroguei quem eram esses homens, e foi dito que eram ministros e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz e não desejavam que outros a recebessem. Então agora, o que nós temos é que esses homens se unem a esse homem. Eles têm a mesma mensagem: temer a Deus e dar-lhe glória. Então a luz
gloriosa que desce nesse momento é a mesma luz que já foi dada aqui. Então agora, em vez de um homem, você tem homens. E o que mais nós temos no texto? Eles vão se empurrando. E quem é que empurra esses homens? Os ministros que passaram, que a luz foi passada por eles. Ministros que a luz passou deles. Aqueles que rejeitaram. Então, ao tempo que você chega nessa iluminação gloriosa, quando a luz é gloriosa, ao tempo que isso acontece, imediatamente você tem uma oposição, você tem a atividade dos inimigos, ok? Porque nessa história é quando os fundamentos são colocados. Então aqui você tem os inimigos. Minha pergunta para vocês é: qual a mensagem que Miller tinha aqui atrás, quando havia um aumento do conhecimento? Eu não separei um texto, mas o que Miller, quando está contando essa história, a vinda de Jesus em 1843, certo? Mas eu poderia ter separado, e eu não coloquei nas notas, mas quando a gente chega nessa história, de 1816 a 1818, Miller conta, e ele vai nos dizer que eu comecei meus estudos em 1816, e quando eu cheguei 2 anos depois, em 1818, eu cheguei à conclusão de que Nosso Senhor iria vir à Terra em mais ou menos em cerca de 25 anos. Se você faz a matemática de 1818, que isso vai te levar até 1843. Então, Miller, já em 1818, já tinha toda a mensagem estabelecida para pregar a vinda de Cristo em 1843. Já estava tudo ali. Tudo que ele precisava estudar, ele estudou nesses 2 anos. Então, minha pergunta para você é: quando a gente chega nessa história, quais são as verdades que vão ser atacadas por esses inimigos? Vocês podem responder pelo menos 12, como a Cris mostrou ontem. Mas uma delas, que é a que eu quero falar hoje, são os 2520. E a minha pergunta para você vai ainda mais. Como vocês acham que eram os argumentos usados contra os 2520? O assunto que eu estou tratando são os 2520. Eu poderia estar lidando com todos os fundamentos nesse momento. Essa história é sobre um ataque aos fundamentos. Mas agora, nós vamos pensar nos 2520. Porque agora você tem uma mensagem. Você tem os 2300. Você tem uma série de profecias. E você tem inimigos. E eles lutam contra essas verdades. O que vocês acham que eles falavam contra os 2520? O que eu vou dizer para vocês é que os ataques naquele tempo eram os mesmos ataques que nós temos que lidar ainda hoje. História não muda. Acho que na sexta a gente lê um texto dizendo que a história vai se repetir. As velhas controvérsias serão reavivadas. É a mesma coisa. O conflito sobre os 2520 são o mesmo. Então você agora está nessa história. Por que você está nessa história? Porque eu estou dizendo que nessa história, que não é a sua história, é a história dos milleritas. Eu vou colocar aqui. Essa é a história de Miller. Essa é a história dos milleritas. Essa não é a sua história, mas o que eu estou dizendo é que agora você está nessa história. E por que eu estou dizendo que agora você está nessa história? Então agora você tem esses homens. E quem esses homens representam na Bíblia? Se você tem um profeta, na Bíblia, quem esse profeta representa?
Você, ok? Profeta agora é você. A gente vai falar um pouco mais disso. E como que a gente sabe que o profeta é você? Porque essa história, pra gente, é história simbólica. E esses homens representam alguma coisa no fim do mundo. Essa coisa que eles representam hoje é você. Então, como você sabe? Como a gente prova que o profeta é você? Alguém tem algum palpite? Que a gente segue as regras. Ok? Se a gente for estudar um pouquinho mais, essa semana semana passada, a gente estudou um pouquinho sobre essa história aqui. E a gente sabe que aqui, nesse exato momento, é onde a gente tem as regras colocadas. Então, o que a gente faz agora são seguir regras. Ok? Aqui, as regras de Guilherme Miller já estão colocadas. E quando a gente vem para a nossa história, nós temos regras, que são as regras de Guilherme Miller, mas também temos as regras de repetição da história. Ok? E a gente chama isso porque agora a gente tem chaves, porque a gente quer entender profecia. Ok? E o que eu acho é que não é coincidência que se você for na chave número 12, é a chave que fala, você é o profeta. Porque o que essa regra diz é que o profeta representa o povo de Deus no fim do mundo. Então a regra número 12 fala, você é o profeta. Ok? Dá para entender até aqui? Alguém? Eu tenho dúvida. Todo mundo tem essa revista? Que revista? Ah, sim. Tá. Então, se você pega essa revista, você vai estudar quais são as chaves proféticas para entender profecia nos últimos dias. E você chega na regra, ou na chave número 12. O que essa regra diz é que você... Perdão. O profeta é igual a você. Então, quando a gente chega nessas histórias, para a gente ver a nossa história, a gente entende que o profeta é você. Quantos anos Samuel tinha quando Deus falou para ele, você é profeta? 3 anos. Então agora você tem Samuel. 12, certo? Às 13 ele foi. 3 anos. Então agora você tem Samuel com 12 anos e Deus vai falar assim, você é o profeta. Ok? Então, esse número 12, a gente vai... Onde a gente coloca o 12 na nossa linha profética? Então a gente tem 12, que nos leva para a igreja triunfante. Então, é nessa história aqui que a gente precisa saber e entender como Deus lida com o seu povo e como ele representa os profetas na profecia. Ok? Também. Posso colocar de novo aqui, então? O que acontece em 11 de setembro na nossa linha? Então você tem um anjo que desce. E na história de Cristo, esse anjo é representado por uma pomba que desce. Então aqui é o batismo. E logo que Jesus sai do batismo, o que ele vai fazer? Ele volta do deserto e escolhe os 12, certo? Então nessa história,
a gente tem os 12 aqui. Para mim não é coincidência que o profeta, que a regra, a gente vai chamar isso de uma regra, porque a regra número 12, a regra número 12 para os nossos dias, para mim não é coincidência que a regra número 12 é a regra que diz quem é o profeta. Então a gente vai chamar essa regra da regra do homem representativo. Não, preciso de um nome melhor para essa regra. Mas o que essa regra diz é que esse homem, você, é ilustrado por esse homem que é o profeta. Então se você tem Isaías está agora caindo com sua face no chão, porque ele acaba de ter a visão mará. Quem é Isaías? Você. O que a gente precisa entender é que nós somos representados pelos profetas na Bíblia. Porque quando a gente não tem confiança de que aquele profeta é a gente, qual é a nossa mensagem para o mundo aqui? Porque quando Deus dá uma mensagem para um povo, Ele usa seus profetas. Ok? Exato, amém. A gente entende até aqui, eu estou vendo alguns rostos meio confusos. Tem alguma dificuldade em dizer que você é representado pelo profeta? Vamos fazer de outro jeito. Está melhorando. Você está fazendo como Isso é parte do que o profeta pode representar. A experiência com Cristo, de Isaías, por exemplo, é algo que ilustra a sua experiência com Cristo. Mas eu quero ir um pouco mais do que isso, Matias. Quero dizer que você é o profeta, se você está do lado certo. Você pode ser também o falso profeta, pode ser o profeta de Baal, ou pode ser os inimigos, mas você tem que ser o profeta. Então, exatamente isso que a gente vai falar agora. Vamos abrir. Não vamos abrir porque a gente não tem tempo. Mas, se vocês forem agora, se a gente voltar agora para nos lembrarmos da história dos profetas de Baal, da história do Carmelo. Então você tem os profetas de Baal que estão fazendo o quê? Pulando em cima do altar. E de que horas até que horas eles pulam em cima do altar? Então de manhã até o meio-dia, eles estão pulando em cima do altar, ok? Então, nessa história, você tem Elias. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso. Então, aqui você tem Elias. E aqui você tem os profetas de Baal. E aqui alguém está olhando. Está olhando para ele. Está olhando para os profetas de Baal. Verdadeiro. Isso é a verdade. Isso é o erro que está sendo ensinado nessa história. Quem é você aqui? Opção 1. Você é quem está olhando e está decidindo. Eu vou para Baal. Eu vou ficar com Elias. Ou você é a opção 2. Você é quem está ensinando a verdade nessa história. Quem é você nessa história? Qual opção você vai escolher? Você quer ser aquela pessoa que está cocheando. E cochear é a mesma coisa que ficar pulando. Você está fazendo a mesma coisa que os profetas de Baal estão fazendo, pulando. Ou você de fato é o profeta que está ensinando a verdade para aquele tempo? Qual das duas opções você escolhe? Porque se você estiver nessa condição,
essa é a pior condição para estar agora. Porque quando você está nessa condição, automaticamente você está nessa condição. Porque você está fazendo a mesma coisa que eles. Porque eles estão cocheando entre dois pensamentos. Ok? E cochear é a mesma coisa que ficar pulando. Porque os profetas de Baal estão pulando em cima do altar. Se vocês têm dúvida nessa história, volte no capítulo 18 de 1 Reis e vejam que o que eu estou falando é verdade. Então, o que você quer ser nessa história, você quer estar do lado certo do argumento. Ok? Porque agora, algo está acontecendo com o povo de Deus, nesse exato momento. E pela experiência que eu tenho visto, que estou vendo pessoas novas chegando. E estou vendo pessoas que estão há muito tempo. E quando as pessoas novas chegam e elas não conseguem entender, o que eu percebo é que eles não entendem essa história aqui. Porque se você está aqui e você precisa escolher se vai se juntar ou não a Elias, você precisa saber quem é o verdadeiro profeta. E Elias foi dado nessa história. Então o que a gente precisa entender é o mensageiro aqui atrás. Ok? Na história milerita, o que você precisava identificar aqui era Elias. E para saber quem é Elias, você precisa voltar para essa história. Por isso eu comecei lendo o texto que quando a gente passando em revista a nossa experiência passada, a gente sabe e a gente pode exclamar, louvado seja Deus. O que a gente precisa então, se a gente está em dúvida nessa história, é olhar para o mensageiro. E se você não souber quem é o mensageiro, olha aqui para trás. Essa história é a história que dá toda a estrutura para o que vai continuar aqui. Porque aqui, já nesse ponto, todas as regras, tudo o que precisava ser entendido, já tinha sido entendido. A única coisa que acontece depois desse tempo é que a mensagem ela é refinada, mas é a mesma mensagem. Todo mundo na mesma página, todo mundo consegue entender o que a gente falou até aqui? Então agora a gente sabe que o profeta representa alguém no final do tempo. O profeta representa alguém. Então agora o que eu tenho é Abacuque. Qual nome vocês vão dar para Abacuque agora? Perdão? Quem é Abacuque para a gente? Abacuque é Miller. Ok? Então vamos abrir Abacuque, capítulo 2. Eu não entendi o que você. Qual gancho que você quis fazer? Porque você falou de Elias, que era Miller. Miller começou um movimento que hoje somos nós. Por que você voltou em Abacuque agora? O que você quer dizer? O que eu queria fazer, o que eu queria trazer o pensamento, é que a gente entenda que quando a gente tem um profeta na Bíblia, esse profeta representa o povo de Deus nos últimos dias. Ok? Então a gente tem Abacuque. Quem Abacuque representa nessa história? Ou nessa história? A gente entende que nessa história, Abacuque é Miller. Representa Guilherme Miller. Tudo bem? Por que nós representamos a gente? Porque agora, ok, então essa história é aquela história. Miller.
essa história não é a sua história. É de Miller. É de Miller. Mas, simbolicamente, sim, ela é a sua história. Porque essa história se repete na sua história. O que a gente está falando agora é dessa história de Miller. Ok? Porque a gente quer entender como Deus revelou a Miller essa profecia. Abacuque 2, verso 2 e 3, sobre minha guarda, 1 a 3, né? E sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará a mim, e o que responderei quando for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Para ganhar um pouco de espaço, vou apagar isso. O que a visão diz? Então agora você tem Abacuque, e Abacuque recebe o quê? Abacuque recebe uma visão. E o que é dito para Abacuque fazer? Escreve sobre tábuas. Então a gente sabe que Abacuque vai escrever sua visão agora. Enfim, etc. Então o que a gente tem... Todo mundo concorda com isso aqui que eu desenhei? Por que eu desenhei... Por que eu li Abacuque 2 e desenhei isso aqui? Porque a gente entende que profeticamente o cumprimento de Abacuque 2 é representado por essa tábua, por aquela tábua. Então agora a gente tem tábua. E tábua para a gente é um símbolo. Ok? Vocês entendem que isso aqui é... Eu estou representando esse diagrama, né? Então agora, Abacuque recebe a sua visão e escreve em tábuas. Ok? Essa história. Está confuso até aqui? Não? Está tudo bem? Então vamos olhar um pouco mais. Vamos olhar um pouco mais para essa história, então. No caso, quem entende que tem pouco então fazer isso é o Abacuque. Aham. Mas eu sei que ele foi conversa com ouvir a mensagem, ver e ler a mensagem de Neemias. Esse anjo, sua luz gloriosa, é o mesmo anjo que tem aqui? Porque a minha pergunta é... Aqui você tem homem, singular. Aqui são homens, mas esses homens estão todos representando a mesma voz. Talvez historicamente vale a pena acrescentar que era muito comum o uso de diagramas naquele tempo. Inclusive, se diz que Miller iniciou o uso dos diagramas. Ele tinha um diagrama sobre o tecido, onde ele tinha ilustrado as linhas proféticas. Quando eles trocavam cartas entre si, muitas vezes no verso tinha
que tornou-se o diagrama oficial, onde todos estavam de acordo que esse era que representava tudo que eles tinham que pregar. Amém. Amém. Então, um outro ponto que vale a gente lembrar é de que todas essas verdades que tem nesse diagrama, toda essa visão já estava estabelecida aqui, pelo mensageiro. Tudo bem? Obrigado. Então agora vamos ler. A gente está na página 3, final da página 2. Onde diz sonhei. Último parágrafo da página número 2. Porque agora a gente vai ler o sonho de Miller. Sonhei que Deus, por uma mão invisível, enviou-me um cofrezinho admiravelmente trabalhado, cujo tamanho era de mais ou menos 15 centímetros de comprimento por 25 de largura. Como diz no inglês, no original, diz 6 por 6 por 10, que nos dá o total de 360. 6 elevado ao quadrado por 10. Isso. 6 square feet, ou inches. Enfim, 6 ao quadrado vezes 10. Ou seja, tem dimensões específicas para esse sonho. Feito de ébano e curiosamente machetado de pérolas. Presa ao pequeno cofre havia uma chave. Imediatamente tomei a chave e abri o cofre, quando, para minha surpresa, encontrei-o cheio de joias de toda espécie e tamanho, diamantes, pedras preciosas e moedas, de prata e ouro, e todo tamanho e valor, lindamente arranjadas em seus diferentes lugares no cofre. E assim arranjadas, elas refletiam a luz e glória só igualada ao sol. Então agora o que a gente tem é Miller, que recebe uma chave. O que faz... Qual é a função da chave? Perdão, o que é a chave no sonho de Miller? E o que é esse cofre? As chaves são as regras. Então a gente tem um cofre. Então a gente tem um cofre com suas joias. E junto com o cofre a gente tem uma chave. Ok? Então as chaves são as regras. O que faz as regras no seu estudo? Entender a história. Te faz entender, ela guia os seus estudos. Quando a gente tem essas regras guiando os estudos, ao mesmo tempo, a gente vai ver que a gente tem anjos. Anjos. Porque se vocês se lembram, o que é que foi enviado já aqui atrás, nessa história, no primeiro texto que a gente leu, para cada um daqueles que tinham conexão com Deus? Deus enviou um anjo para cada um, ok? Então agora a gente vai voltar no nosso PDF, na página número 1, onde diz o anjo do Senhor, o terceiro parágrafo do nosso PDF. Deus mandou o seu anjo mover o coração de um lavrador que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido para guiar seu espírito e abrir a compreensão profecias que sempre tinham sido obscuras ao povo de Deus. A gente está na página 1, o terceiro parágrafo, debaixo do subtítulo O Anjo do Senhor. Então o texto que a gente leu é Primeiros Escritos, página 229.1. Então Deus envia o seu anjo para aquele mensageiro que havia recebido um raio de luz. E anjos eram enviados para guiar o espírito a fim de que compreendesse. Então, nessa história, Miller está seguindo suas regras.
e anjos estão direcionando o estudo. Tudo bem? Vamos voltar agora para a página 3. Voltando ao sonho. O segundo parágrafo, o primeiro da página 3, onde diz: achei que eu não devia. Achei que eu... Isso é Primeiros Escritos, página 81. Continuando o sonho de Miller. Porque Miller recebe esse cofre e a chave. Então ele diz: achei que eu não devia desfrutar essa maravilhosa visão sozinho. Embora o meu coração estivesse mais que jubiloso ante o brilho, beleza e valor de seu conteúdo. Assim, coloquei-o em uma mesa de centro e em minha sala anunciei que todos que tivessem vontade podiam vir e contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão, nunca dantes vista pelos homens. Então agora, a luz mais, como ele diz, contemplar a mais gloriosa e fulgurante visão, porque a mensagem que é dada aqui é comparada a uma luz gloriosa. Então o que Miller faz, ele revela, ele anuncia, coloca no centro de sua sala e anuncia a todos. Porque vocês se lembram que nesse ponto a mensagem é dada a um homem. E nesse ponto é dada a todos no grupo. Então o que Miller faz agora é pegar esse cofre e colocar... Onde ele coloca esse cofre? Uma mesa, certo? Então a gente tem uma mesa. Como você escreve mesa em inglês? Que table seria em português? Tábua. Então você tem uma mesa é igual uma tábua. O que Miller faz é pegar suas joias e colocar sobre uma mesa. Ou melhor, sobre uma tábua. Tudo bem? Então agora a gente tem uma mesa que é um símbolo profético para a tábua. E quando isso acontece, que é nessa história, todos são convidados para contemplar, é para todos. Porque nessa história o anjo vai iluminar a terra, toda a terra, com sua glória. A gente está chegando no fim da nossa história. E ao chegar bem no final, um pouquinho antes do fechamento da Porta da Graça, o que nós estamos fazendo é passar em revisão, passar a revista de tudo que Deus fez por nós até aqui. E quando a gente passa a revista, a gente diz: louvado seja Deus. Porque a gente sabe como Deus trabalhou desde o início até o momento que nós estamos. Eu vou falar que se tem um momento que nós precisamos voltar e estudar os fundamentos da nossa fé, esse momento é agora. Nunca houve um momento mais oportuno para a gente, especialmente, acho que todos aqui chegaram na mensagem depois de 11 de setembro. Nunca houve um momento mais oportuno de estudar essas velhas verdades como agora. Porque, como a Cris falou, o que você tem nas mesas são 12. Então, junto com a mesa, a gente tem 12. Fundamentos. E o que vai acontecer quando você estiver na história de Cristo, com os 12 na mesa com Jesus? O que vai acontecer com um dos 12 na mesa
Jesus vai fazer uma predição e vai dizer, um de vocês vai me trair. Ok? Então, da mesa, nessa história dos 12, vai se levantar. Aquele que abandona os fundamentos é aquele que vai trair. Então, a gente não quer ser aqueles que não entendem os fundamentos. A gente não quer ser aquele que come com Cristo, dizendo que a gente entende isso e que vai se levantar da mesa e abandonar o movimento e trair. Ok? Porque a mesa, para a gente, é um símbolo agora. Ok? É um símbolo desses diagramas. A gente vai voltar no final da página 1. O início da cadeia da verdade. Esse texto é o mesmo texto, é a continuação do texto que está logo acima. É o mesmo parágrafo, inclusive. Foi-lhe dado a Miller o início da cadeia da verdade. E ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdades. A palavra que ele havia considerado como não inspirada, abria-se-lhe agora ante a visão em sua beleza e glória. Viu que uma parte das Escrituras explica a outra. E quando uma passagem estava fechada à sua compreensão, encontrava em outra parte da palavra aquilo que a explicava. Olhava a santa palavra de Deus com alegria e com o mais profundo respeito e temor. Eu não digo que essa tradução está errada, mas quando diz foi-lhe dado o início da cadeia da verdade, essa palavra início, em inglês, é commencement, que em português poderia ser traduzido como o começamento. Essa palavra é estranha, mas ela existe. Em inglês, a palavra que é usada aqui foi-lhe dado the commencement, o começamento da cadeia da verdade. Quando Miller recebe o começamento da cadeia da verdade, ele olha, ele vê uma perfeita harmonia na palavra de Deus. E ele olha, ante essa visão, a beleza e glória da palavra, ok? Então agora, o que a gente vai ver é quando Miller recebeu esse começamento, ok? E quem vai nos dizer isso é Tiago White. Então a gente vai ler de Tiago White, quando ele escreve Sketches of Life of William Miller, na página 57.1. Uhum. O autor, Tiago White. Está em inglês, eu vou tentar traduzir. Vocês têm aí no PDF de vocês. De um estudo mais profundo das Escrituras, eu concluí que os 7 tempos da supremacia pagã, ou dos gentios, devem começar quando os judeus cessaram de ser uma nação independente, no cativeiro de Manassés, que os melhores cronologistas assinalam ser 677. Então agora você tem os 7 tempos. Que a gente chama dos 2520. E o começo, ele diz, o começo é 677. Porque a Miller foi dado o começamento da cadeia da verdade. Ele continua.
que os 2.300 dias começaram com as 70 semanas, que os melhores cronologistas datam desde 457 a.C. Então agora você tem os 2.300. E a Miller foi dado o começo. E que os 1.335 dias, começando com o contínuo sendo tirado, e estabelecimento da abominação desoladora de Daniel 12, 11. Então você tem os 1.335. Onde Miller coloca o seu começo. A gente não leu, mas é no ano 508. Ou a gente já leu? Não, não leu. O começo com a tomada do contínuo. De Daniel 12, 1. Foi datada desde o estabelecimento da supremacia papal, depois de serem tirados abominações pagãs, da qual, de acordo com os melhores historiadores que eu poderia consultar, deveria ser datada de 508 depois de Cristo. Então você tem a Miller dado esses começos. Todos esses começos foram dados a Miller. E isso, para Miller, é o início da cadeia da verdade. É o começo da cadeia da verdade. Contando todos esses períodos proféticos e as várias datas assinaladas pelos melhores cronologistas para os eventos dos quais eles deveriam evidentemente ser reconhecidos, eles todos terminariam juntos cerca do ano 1843. Essa era a conclusão. Agora ele continua. Eu não preciso falar a glória ou a alegria que encheu meu coração em vista dessa prospecção delightful. Não. Dessa delightful, destacante, essa marcante prospecção, nem do ardente anseio da minha alma para a participação na alegria dos redimidos, do redimido. A Bíblia foi para mim agora um novo livro. It was indeed. Era, na verdade, uma festa de razões. Tudo que era escuro, místico e obscuro para mim, nos seus ensinamentos, foram dissipados, tinham sido dissipados da minha mente, diante da clara luz que agora surgiu ou nasceu das páginas sagradas. E, quão brilhosa e gloriosa a verdade então apareceu. Então, quando o Guilherme Miller recebe os começos, recebe o começamento da cadeia da verdade, quão brilhosa, quão diferente agora ele olha para a Bíblia. Exatamente isso que a irmã White está falando no texto que a gente acabou de ler. Vi ali uma perfeita cadeia de verdade, a gente está no texto anterior. A palavra que ele havia considerado como não inspirada abria-se-lhe agora, ante a visão, em sua beleza e glória. Então, quando Miller recebe essas 3 datas, que a irmã White diz, o começo da cadeia da verdade, quão brilhosa é a verdade para ele. Ok? Tudo bem até aqui? Não. Não sei. Posso ver depois, mas por volta de 1850, eu acho. Não sei. Eu posso pesquisar. Talvez a gente possa olhar daqui a pouco, ou alguém que saiba. Mas isso deve ser por volta de 1850. Quando a gente olha quando a gente passa
em revista a nossa experiência, a gente pode saber, a gente pode dizer, louvado seja Deus. Porque foi Deus quem guiou essa história. Deus, parágrafo seguinte, Deus o chamou para deixar a sua lavoura, assim como chamara Eliseu para deixar seus bois e o campo de seu trabalho, a fim de seguir Elias. Com temor, Guilherme Miller começou a desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus, transportando seus ouvintes através das profecias até o segundo advento de Cristo. Com cada esforço que fazia, adquiria força. Assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a sua vinda, Guilherme Miller e os que com ele se ajuntaram proclamaram o segundo advento de Deus. Anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller em sua missão. Ele era firme e denodado, proclamando destemidamente a mensagem a ele confiada. Embora eles se opusessem cristãos professos e o mundo rudemente o atacassem, Satanás e seus anjos, não cessou de pregar o evangelho eterno às multidões, onde quer que era convidado, fazendo repercutir, longe e perto, o clamor: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Amém. A gente sabe que a inspiração diz sobre essas verdades, sobre esses diagramas, mas a gente vai ler de novo. Primeiros Escritos, página 74. A gente está na página 3, terceiro parágrafo. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fosse, e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que sua mão fosse removida. Quando ela fala do diagrama, o que ela diz é que esse diagrama foi dirigido pela mão do Senhor, e que aqui a mão do Senhor estava presente e ocultou um erro em alguma das figurações. Essa palavra figuração, ela significa algarismos. Ela vem de figures. Figures significa dígitos. Isso é simples de ver. Cifras também. O Gabriel falou cifras, porque se você vai no mundo dos negócios e você está lidando com pessoas que trabalham com dinheiro e eles falam assim: eu fiz 7 dígitos em 2 dias. Eles estão falando: eu fiz 1 milhão em 2 dias. E a palavra dígitos, eles usam essa palavra figures. I made 7 figures in 2 days. Ou alguma coisa assim. Então, figures são os dígitos, são os algarismos. Então, quando você olha para os algarismos nesse diagrama, havia um erro nos algarismos. E mais tarde, no mesmo livro que a gente está lendo, a irmã White vai identificar que o erro não é os 2520. Não é nenhum desses períodos proféticos, mas a data, 1843. O motivo de que a data 1843 devia conter um erro era que Deus queria testar o povo com uma tardança. Foi o próprio Deus que designou esse diagrama para que ele pudesse testar o povo. E agora, mais uma vez, porque eu já disse para vocês que Tiago White entende essa história aqui, porque foi ele que citou essa história que a gente acabou de ler.
a gente vai ver o que Tiago White vai dizer sobre aquele diagrama, onde diz fé original. A gente vai citar de Tiago White, The Advent Review and Sabbath Herald, dezembro de 1850. Era o testemunho unânime das pregações e publicações do Segundo Advento, enquanto baseados na fé original, que a publicação do diagrama era o cumprimento de Abacuque 2, 2 e 3. Se o diagrama era assunto de profecia, e os que negam isso deixam a fé original, então segue que 457 a.C. era o ano do qual se conta os 2.300 dias. Era necessário que 1843 fosse o primeiro tempo a ser publicado para que a visão pudesse tardar, ou para que houvesse um tempo de tardança no qual as virgens estariam todas tosquenejando e adormecidas acerca do grande assunto do tempo, logo antes de serem despertadas pelo clamor da meia-noite. Tiago White. Então, Tiago White está dizendo que se esse diagrama é assunto de profecia, se você nega esse diagrama, o que você está deixando é a fé original. Tiago White está identificando lá atrás, naquele tempo, em 1850. Perdão. 1850. Tiago White está dizendo, quem nega aquele diagrama rejeita a fé original. Está saindo do fundamento. Ok? Bem aqui, só por curiosidade, a revista que Tiago White está citando é a revista The Advent Review and Sabbath Herald. Se vocês querem entender esse termo, The Advent Review, é porque eles estavam aqui, e essa revista foi fundada em 1849. Um ano antes desse diagrama ser dado. E para a gente esse diagrama é Pentecostes. Porque quando a segunda tábua é dada, formando o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Então é nesse momento que Deus vai entrar em aliança com os adventistas, dando essas duas tábuas. E um pouquinho antes desse marco, 50, e 50 para a gente também é Pentecostes, um pouquinho antes, é fundada a revista The Advent Review. Eles estão revisando o Advento. Então, para mim, não é coincidência que bem um pouquinho antes da nossa história se findar, da nossa história de graça se findar, a gente está passando em revisão o que Deus fez por nós até aqui. E quando a gente faz isso, a gente pode dizer, louvado seja Deus. Então, agora a gente vai trocar um pouco o foco da apresentação. Tenho 10 minutos. Posso apagar? Pode. Obrigada. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 10. Apocalipse 10. Verso 1. A gente vai ler todo o capítulo.
E eu vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como uma coluna de fogo. E tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não os escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos servos, os profetas. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a sua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse-me: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar que neles adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então agora, a gente tem João. Quem é João? Quem João representa? Miller. Porque Miller vai comer o livrinho, mas também representa você. O que Miller faz quando ele come o livrinho, ele come sem saber a experiência amarga que ele vai passar. Mas você come, você sabe que a experiência vai ser amarga. Então, o que João representa é Miller, mas no sentido mais perfeito é você. Porque João, quando come, sabe que vai ser doce e que no futuro vai ser amargo. E a irmã White diz que eles não podiam saber que sofreriam desapontamento. Então, no sentido mais perfeito, João é você. Ok? E agora, o que a gente tem nessa história é que João, ele, ao ser dada essa profecia, o anjo clama. E quando o anjo clama, você tem o quê? 7 trovões. Então essa história são 7 trovões. Perdão? E a gente sabe que Apocalipse 10
é a história milerita, certo? Que a gente colocou aqui. Então, 7 trovões, eles emitem suas vozes. E o que a gente vai dizer é que 7 trovões é um símbolo. É um símbolo que a gente encaixa aqui com 7 eventos. Mas quando a gente chega no verso 11, o que acontece nessa história, que termina um desapontamento, o anjo diz: e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Então aqui, essa é a história milerita. 1798. 1844. Essa história acontece. Você tem os 7 trovões. Mas o anjo diz, é importante que a profecia dos 7 trovões, que você ouviu, se repita de novo no futuro. Ok? Como você vai entender aquela história? Você acaba de receber uma ordem para entender, para repetir aquela história. E logo em seguida da ordem, a gente tem no capítulo 11, verso 1, dizendo: e foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Então agora, o anjo diz: levanta e vem medir o templo. A gente vai falar agora que o templo é essa história, onde Deus levanta o seu templo. Ok? Porque essa história dos 7 trovões faz a matemática. 1844 a 1798. A gente tem 46 anos. Então, mede o templo, essa história de 46 anos. E no verso 2 fala: e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quanto é 42 meses em profecia? Então, deixa do lado de fora essa história. Não meça essa história. Porque essa história é quando a cidade santa foi dada para ser pisada. Meça só essa história de 46 anos. Ok? Então, vamos abrir a Bíblia em João 2, 20. Sim? Não entendi. Sim, pois não? Não, foi rápido também ali. Não nessas, e foi me dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não meças, o que foi dado às nações. Então não é para medir aquela história de trás. Medir é para examinar, é para fazer o... Para que serve uma régua? Para medir exatamente quanto é. Com uma régua, você faz julgamento. Você fala, isso pode, isso não pode. Esse tem o tamanho certo, esse tamanho está errado. Então você tem uma régua. E com essa régua, você pode dizer como é essa história. E com essa régua, você pode medir onde coloca cada passo nessa história. Então o que ele está dizendo é, faça uma revisão, passe em revista essa história. Porque eu falei para você que vocês precisam profetizar de novo. Que essa história vai acontecer de novo no futuro. Vocês têm os 7 trovões aqui. E os 7 trovões vão acontecer de novo. Então passe em revista essa história. Meça e saiba onde estão os marcos daquela história. Não olhe para essa história. Por que isso é considerado átrio? Isso? É. Porque aqui é onde é dado aos gentios. O templo é dado ao povo de Deus.
E o átrio é dado aos gentios. E os gentios já tinham passado. Essa é a história onde os gentios pisam o povo de Deus. Antes de encerrar, a gente vai em João 2, 20. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então agora, a gente tem o templo, que deve ser medido. E o templo, nessa história, são 46 anos. Então 46 anos é um símbolo para o templo. Eu não tenho tempo de ir, mas quando a gente vai na história de Moisés, Moisés sobe no monte, e ele vai receber instruções do que ele precisa para fazer o tabernáculo, o templo. E o tempo que Moisés passa no monte, recebendo suas instruções sobre o templo, é 46 dias. Então a gente tem muito bem estabelecido que esses 46 anos é a história de quando o templo é medido. Se a gente for também a história de Sansão, Juízes 13, ou Juízes 14, eu acho. 14, verso 12. Calma, perdão. Verso 12 diz: Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas o decifrardes e o descobrires, eu darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E o verso 14: Então disse: Do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Então, quando Cristo é confrontado pelos fariseus, eles dizem: 46 anos, nós demoramos para construir esse templo, e você vai construir em 3 dias? Porque esses 3 dias é o simbolismo para as 3 mensagens angélicas que acontecem nessa história dos 7 trovões. Então, Sansão, que a gente pode entender também como uma história para os últimos dias, ele dá um enigma em 7 dias para ser descoberto. E em 3 dias, eles não descobrem. Eu não vou fazer nenhum tipo de aplicação com Sansão agora, porque isso foge do que a gente quer tratar. Mas eu só quero trazer, de novo, esse símbolo, os 7 trovões em conexão com as 3 mensagens angélicas. Então, antes da gente encerrar, vamos ver o que a irmã White diz sobre isso. Ok? Ela diz: a luz especial dada a João, que foi expressa nos 7 trovões, era uma delineação de eventos que sucederiam sob a primeira e segunda mensagens angélicas. Então, os 7 trovões é uma delineação de eventos que acontecem sob a primeira e segunda. O que a gente entende é que aqui a terceira mensagem angélica chega, e aqui termina a segunda. Em algum ponto aqui, a gente tem a primeira mensagem terminando. Então, a primeira e segunda mensagem angélicas são dadas nesse período. E Hermote diz que os 7 trovões é uma delineação de eventos que acontecem sob a primeira e segunda mensagem angélicas, nesses 46 anos. Ok? Próximo texto, a gente está na página 4, no meio do parágrafo, onde diz 7 trovões e eventos futuros. Depois que esses 7 trovões emitiram suas vozes, a instrução vem para João, assim como para Daniel, em respeito ao livrinho.
sela o que os 7 trovões emitiram. Estas estão relacionadas a eventos futuros que serão abertos em sua ordem. Então, os 7 trovões não são somente eventos que acontecem nessa história milerita, mas como o anjo disse, que importa que profetize de novo, eles são eventos futuros que serão abertos em sua ordem. Mas lembrem o que é dito, sele os 7 trovões. O livro de Apocalipse é o livro aberto, é o livro que, por seu próprio nome, significa revelação. E a única porção do livro de Apocalipse que foi fechada, ou que foi que tem uma restrição no entendimento, são os 7 trovões. E agora, logo antes do fechamento da porta da graça, a gente vai abrir Apocalipse 22. Apocalipse 22, verso 11, marca o fim da porta da graça, onde é dito: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Então esse é o final da porta da graça. E antes que a porta da graça se feche, a gente tem o verso 10, que diz: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, quando você está antes da porta da graça se fechar, tem mais uma ordem, para que aquela parte do livro de Apocalipse que tinha sido fechada, que seja aberta. Então, agora a gente está vivendo antes do fechamento da porta da graça. E a gente vai ver de novo os 7 trovões, que é uma repetição da história milerita. Ok? O assunto do meu estudo não vai ser mostrar como os 7 trovões se repetem na minha história. Porque se vocês se lembram, eu estou aqui falando dos 2520, apesar de que eu quase não falei ainda dos 2520. Mas é bom que a gente passe revista da história de como Deus nos guiou até aqui, para que a gente possa dizer: louvado seja Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai que está nos céus, somos muito gratos porque o Senhor nos guiou até aqui. E ao passarmos revista por essa história, nós podemos dizer: louvado seja Deus. Muito obrigado porque, uma vez após outra, o Senhor confirma as verdades que o Senhor tem para nós. O Senhor nos confirma o propósito que o Senhor tem para nós cumprirmos nesse tempo que estamos vivendo. Por favor, esteja conosco agora, no intervalo, e que o Senhor permaneça conosco ao voltarmos para estudar. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.